E o Clube de Regatas do Flamengo está prestes a vender mais um zagueiro. Zagueiro para o futebol europeu. Mais precisamente para Clube de Portugal. E eu vou trazer todos os detalhes. Flamengo aí perdendo mais uma jovem promessa da defesa. Flamengo aí realmente aí, né, se desfazendo das suas promessas. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação de jogadores que saíram com contusões do jogo contra o Bahia. O Flamengo já atualizou toda a situação. Eu vou trazer todos os detalhes. Vou falar também sobre a situação envolvendo Rafinha, rapaz, lateral direito Rafinha, que hoje está no São Paulo. Já fez história com o manto sagrado e se declarou ao São Paulo e diz que o Flamengo não é o maior clube do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu atualizar a situação de jogadores que saíram com contusões, na verdade aí como mencionou o técnico Jorge Sampaoli pelas substituições que ele fez no jogo contra o Bahia, né, ele falou que os jogadores saíram aí praticamente todos contundidos. E o Flamengo atualizou a situação dos atletas na manhã deste domingão. Segundo as informações trazidas pelo departamento médico do Flamengo, que reavaliou os atletas Everton Cebolinha e Matheus França, que segue em tratamento no Ninho do Urubu. Já Matheus Cunha e Davi Luiz realizarão exames para saber a gravidade das lesões desses dois atletas, né? Assim como também a situação envolvendo o Thiago Maia, que também foi substituído e saiu do jogo também com os mesmos problemas. E agora alguns desses atletas começam a preocupar para o próximo jogo da próxima terça-feira. Flamengo e Fluminense, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, principalmente o goleiro Matheus Cunha e também o zagueiro Davi Luiz, que na verdade aí foram que mais sofreram com essas contusões no jogo diante do Bahia neste último sábado. Realizarão novos exames para saber a gravidade das lesões, tanto de Matheus Cunha como também do zagueiro Davi Luiz, né? Vamos torcer realmente para que não seja nada, mas a princípio já são desfalques para o Flamengo no próximo jogo contra o Fluminense, se juntando aí a Mateuzinho, Guilherme Varela, Felipe Luiz, né, jogadores que estão no departamento médico, ganhando aí agora mais desfalques o Flamengo para o jogo importante diante do Fluminense. Bom, situação envolvendo as palavras do lateral direito Rafinha, né? Rafinha que hoje está no São Paulo e deu uma entrevista à TNT Esporte. Falou que o São Paulo é o maior clube do Brasil pela grandeza, né? Pela história que tem no futebol mundial. Não é o momento, sim, mas hoje o São Paulo é sim o maior clube do Brasil. De acordo com o lateral direito, o São Paulo, com história vitoriosa, conquistas importantes e troféus relevantes no cenário do futebol, é o maior time na atualidade. A declaração da verdade de Rafinha causou estranheza, já que a melhor fase do ex-lateral do Flamengo, o ex-camisa 13 do Flamengo, foi vivida principalmente aí no nosso rubro-negro. E ele falou o seguinte: o São Paulo é um gigante no futebol brasileiro e mundial. É o maior clube do Brasil. A história fala por si próprio. Não pode ficar tanto tempo sem conquistar. Hoje as coisas são diferentes. A gente torce para o São Paulo voltar para as conquistas. Aqui no Brasil, se você não é campeão, seu trabalho não vale nada. Diz aí o lateral direito Rafinha, ex-lateral Rafinha do nosso Mengão queridão, né, que hoje está no São Paulo, deu essa entrevista à TNT Esporte. Lembrando que recentemente, né, em um momento de protesto aí na Gávea, o nome de Rafinha chegou a ser pichado no muro da Gávea. E com isso, também a torcida pedindo a volta de Rafinha para o nosso Mengão queridão. E agora a Rafinha vem aí com essas declarações. Tá certo, né? Tá no clube lá, tá trabalhando para o São Paulo. Tem mais é que defender São Paulo. Agora, será que realmente você concorda com essas palavras do Rafinha? O que você acha? São Paulo é o maior clube do Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque, na verdade, sem clubismo, mas não precisa nem falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo venda de jogador. O Flamengo está prestes a anunciar
mais uma venda, hein? Flamengo prestes a anunciar mais uma venda, mais um zagueiro. Flamengo se desfazendo de jovem promessa da base, situação envolvendo o zagueiro Otávio, que em janeiro o Flamengo chegou a emprestar o jogador para o Famalicão de Portugal. A finalidade do Flamengo nesse empréstimo era para o jogador ganhar mais rodagem, só que os dirigentes lá do clube português, né, se agradaram do jogador e com isso já se movimentam para comprar o zagueiro Otávio. Otávio que tem apenas 20 anos e agora o Flamengo pode receber aí 2,6 milhões de reais pela venda de Otávio. Isso porque o Famalicão pretende comprar 80% dos direitos econômicos do atleta. Caso seja confirmada a transação, o mais querido receberá aí uma quantia pelo jogador nesse valor de 500 mil euros, equivalente a 2,6 milhões de reais. O mais querido vai avaliar a proposta e emprestou o atleta em janeiro de 2023 para o clube português com a finalidade do zagueiro ganhar experiência e minutagem na Europa. O que você acha sobre essa situação envolvendo o zagueiro Otávio? Jovem promessa do futebol do nosso Mengão queridão, não teve muitas oportunidades, se não me sai da memória, apenas um jogo que o zagueiro Otávio fez no time principal do Flamengo. O Flamengo emprestou o Otávio para o Famalicão de Portugal, a fim de o jogador ganhar mais rodagem, mais minutagem, mais experiência no futebol europeu. E agora os dirigentes do clube português querem comprar Otávio, ou seja, 80% dos direitos econômicos de Otávio por 500 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, gira em torno de 2,6 milhões de reais. É um valor realmente que o Flamengo deve aceitar essa proposta, caso chegue na mesa do mais querido Brasil? O que você acha sobre essa proposta? 2,6 milhões de reais, nem 3 milhões de reais, pelo amor de Deus, né? Flamengo aí dando de graça o zagueiro Otávio. Já deu de graça o Natan para o Bragantino, está prestes a vender também para o futebol europeu. O Flamengo vai ganhar uma porcentagemzinha na venda do Natan, mas a situação da saída do Natan para o Bragantino foi totalmente de graça, né? O Flamengo deu de graça para o Bragantino e agora vai dar mais um zagueiro de graça para o futebol europeu. Daqui a pouco o jogador vale aí milhões, 50, 30, 40 milhões de euros e o Flamengo é que fica chupando o dedo. Essa é a verdade. O Flamengo vai ficar chupando o dedo com essas transações malucas que essa diretoria do Flamengo vem fazendo. Agora, contratar que é bom, nada, né? Porque o Flamengo até chegou a procurar um jovem jogador, lateral direito do Júnior Barranquilla, chegou a provar a chegada do jogador, é o Valmer Pacheco, lateral direito, mas só que o técnico Jorge Sampaoli reprovou a chegada do jogador. Flamengo, na verdade, também só pode contratar novos atletas na próxima janela de transferência, ou seja, agora no meio do ano. Então a gente vai aguardar, né, o que deve acontecer no nosso rubro-negro daqui para frente. O foco total agora do Flamengo é nesse jogo dessa próxima terça-feira. Como eu já mencionei, os jogadores foram ao centro de treinamento do Ninho do Urubu hoje pela manhã, depois do jogo contra o Bahia neste último sábado. Não teve aerofolga, foram ao centro de treinamento. Jogadores que não entraram em campo, que foram para o jogo, mas ficaram no banco de reserva, foram a campo normalmente, treinaram normalmente com o técnico Jorge Sampaoli. Os demais atletas que jogaram diante do Bahia fizeram um trabalho regenerativo lá na academia. Inclusive o vice-presidente de futebol Marcos Braz até postou lá nos stories do seu Instagram, né, algumas imagens de jogadores fazendo um trabalho regenerativo na academia. Então vamos em busca dessa vitória, que é muito importante. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.